Argumentação lógica e tomada de decisão. Vamos falar um pouco sobre essas coisas importantes a seguir. Tomar decisões, isto é, fazer escolhas a partir de premissas e, a partir das premissas escolhidas, concluir nossa tomada de decisão em certa direção. Ou seja, tomar uma decisão a partir de escolhas. Olha, e se temos escolhas, podemos argumentar a respeito dessas escolhas, das possíveis escolhas. Ou seja, qual é o melhor argumento? Aquele argumento entre vários que nos leva a uma certa tomada de decisão. Nesse sentido, eu diria que estamos à procura de argumentos fortes para tomar nossas decisões. Conclusão. Tomar decisão nada mais é do que argumentar cuidadosamente em favor de alguma escolha. Mas então, estamos falando de escolhas. E eu diria que isso é decididamente uma arte. É assim mesmo. Imagine como a vida seria muito mais fácil se todas as nossas escolhas fossem as melhores. É claro que isso é impossível. Sempre erramos. Exatamente porque estamos falando de algo que é uma arte. A arte das escolhas adequadas. A arte do melhor argumento. Puxa, mas se nessa arte temos argumentos envolvidos, temos argumentação. Então essa arte pode ser muito aperfeiçoada aplicando os métodos da argumentação lógica e do raciocínio crítico. E é exatamente sobre isso que vamos falar um pouco. Primeiro fato a ser destacado, eu diria que é o seguinte: a tomada de decisão não corresponde a uma argumentação estática. Em outras palavras, no processo de tomada de decisão, em geral, a veracidade das premissas é algo dinâmico. O que isso quer dizer? Olha, uma premissa pode ser verdadeira em um momento, mas se tornar falsa em seguida. Entretanto, em um dado momento, os elementos envolvidos em uma tomada de decisão não contrariam em nada, eu poderia dizer, a argumentação lógica. E é por isso que o estudo da argumentação lógica nos ajuda a tomar decisão. Nesse contexto da tomada de decisão, devemos imaginar cenários ou mundos possíveis que nos ajudem a argumentar. Como assim? Olha, de um lado temos o mundo das premissas. Do outro, os possíveis mundos das conclusões. E é baseado na qualidade desses mundos, das conclusões, que fundamentamos, em geral, nossa decisão. Ou seja, devemos imaginar os possíveis mundos para onde iremos, dadas as possíveis conclusões dos nossos argumentos. Ou seja, eu diria que uma boa decisão deve se apoiar em um bom argumento que nos leve ao melhor cenário possível, ao melhor mundo possível, a partir das premissas que temos no nosso mundo atual, no mundo das premissas. Temos, portanto,
com essa visão, que imaginar cenários para os nossos argumentos. Olha, é claro que isso exige um estudo, informação, muita reflexão. Puxa, temos, por exemplo, que conhecer o assunto, pelo menos, né? Conhecer bem o assunto para aumentar, eu diria, a nossa capacidade de percepção do mundo que estamos. Entender quais são as premissas sobre as quais estamos fundamentando a nossa decisão. E além disso, temos que ter uma visão sobre o possível mundo que cairemos, dada a conclusão do nosso argumento. O argumento que nos leva a uma decisão. Então, uma boa decisão deve se apoiar em um argumento forte ou bom, que, a partir das premissas, nos leve a um bom cenário. Então, um argumento escolhido, ou seja, dadas as várias implicações para os vários mundos possíveis, um certo argumento é escolhido, entre várias implicações possíveis. Olha, nesse sentido, uma tomada de decisão, eu diria que é mais que um argumento. É até uma deliberação consigo mesmo. Por quê? Porque, olha, há uma intenção por trás disso. Para tomar uma decisão, devemos ter clareza sobre o que realmente queremos. E isso parece transcender até a argumentação. E a partir desse desejo, escolhemos uma implicação que nos leve a uma certa conclusão, a um mundo possível que é do nosso agrado. Ou seja, a um mundo possível ou cenário que seja o melhor. Em linhas gerais, eu diria que isso pode ser esquematizado. Esquematizado em um cenário de escolhas. Veja a figura. Temos nessa folha um esquema de tomada de decisão. Inicialmente tem o meu mundo. O mundo onde tenho as premissas a partir das quais tomarei a minha decisão. E nesse mundo tem inúmeras premissas. E, na minha tomada de decisão, escolho algumas. Escolho, evidentemente, as premissas mais relevantes para a minha tomada de decisão. É claro que no meu mundo existem inúmeros conjuntos de premissas. E, evidentemente, nem todas são relevantes para o que eu quero. Dadas as premissas escolhidas, tenho implicações possíveis a partir dessas premissas. E cada uma dessas implicações possíveis me leva a mundos possíveis. Ou seja, esses mundos possíveis estabelecem cenários de escolha que posso fazer a partir da minha tomada de decisão. Em outras palavras, a tomada de decisão é uma escolha de um caminho para um mundo possível, para um cenário possível. Observe então que, nesse cenário de muitas escolhas, temos que escolher inicialmente as premissas. As premissas a partir das quais tomaremos a nossa decisão. E como fazê-lo? Olha, é claro que existem inúmeras estratégias para isso. Mas, em geral, o primeiro passo é definir o problema. Isso pode parecer óbvio, mas não é bem assim não. Definir bem o problema sobre o qual estamos querendo tomar uma decisão parece que é algo assim que é tão imediato, mas muitas vezes não temos clareza sobre o que estamos tentando resolver ou decidir. Isso fica muito grave e claro quando estamos em grupo.
Imagina uma assembleia, reunião de condomínio, uma coisa desse tipo. Será que a definição do problema é a mesma para todos? Pessoal da reunião do condomínio do prédio, todo mundo está pensando da mesma forma sobre as premissas? Portanto, nesse passo, o que queremos é definir de forma clara o conjunto de premissas a partir do qual tomaremos a nossa decisão. Então, desse mundo enorme, selecione as premissas relevantes para o nosso problema, a partir das quais tomaremos a nossa decisão. Segundo passo, gerar as possíveis soluções. Isso é, a partir da definição dada do problema, podemos indagar o seguinte: puxa, quais seriam as possíveis implicações a partir dessa definição? Ou seja, dessas premissas que, de alguma maneira, representam o nosso problema. Portanto, puxa, observe. A definição do problema estabelece um conjunto de premissas. E as possíveis soluções ou tomada de decisão estabelecem possíveis implicações e suas conclusões. Ou seja, para cada implicação, numa certa direção, temos certas soluções em um determinado mundo possível. E devemos então decidir por alguma implicação, ou seja, por alguma direção. Em outras palavras, por algum mundo possível a ser atingido. Olha, é claro, uma decisão nesses moldes, né, pensando dessa forma, é claro que isso não é fácil. Isso é algo inerente às decisões. Tomar decisão é resolver coisas desse tipo mesmo. Isso requer muita informação, imaginação, conhecimento técnico, normas, leis, regras e, eu diria, até considerações sobre limitações pessoais. Eu diria que até, digamos, a essência emotiva das pessoas. Nesse jogo de tomada de decisão, a emoção é importante também. Decididamente, isso não é fácil. Olha, observe uma figura que esquematiza mais ou menos esses dois passos. Apresentamos nessa figura um esquema de tomada de decisão. Desse lado, tem o meu mundo. O mundo a partir do qual tomarei a decisão. E aqui, desse outro lado, as conclusões possíveis, as soluções possíveis, os mundos possíveis. E o que é que nos leva de um lado para o outro? O que é que me leva de um lado para o outro? As implicações possíveis. E cada implicação dessa é um argumento. Olha, observe que tais argumentos partem das premissas comuns que tenho em meu mundo. Essas premissas definem o problema. Então, o primeiro passo é estabelecer tais premissas. E o segundo passo, entre todas as implicações possíveis, escolher a melhor. Mas em relação ao estabelecimento das premissas, há certos pontos críticos. Preste atenção. Primeiro, devemos ter boas razões para aceitar tais premissas. E, além do mais, as premissas colocadas aqui devem ser mais plausíveis que as conclusões, porque estamos falando de argumentos. E, no âmbito da argumentação, as premissas precisam ser mais plausíveis do que as conclusões. Além disso, do ponto de vista das implicações, evidentemente que tentaremos escolher uma implicação válida ou forte. É isso que nos fará tomar uma decisão melhor, na direção de um mundo
melhor. Observe então que tomar decisão significa fazer escolhas, 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 escolhas. Primeiro, fazemos escolhas das premissas. Depois, dadas várias implicações, escolhemos uma. Esses são os 2 primeiros passos que falamos. Mas tem um terceiro. O terceiro é o seguinte: puxa, estamos escolhendo entre uma implicação entre várias. Que critério estamos seguindo para fazer essa escolha? Estamos aqui no nível de metaconhecimento. Estou pensando nos critérios de escolha, não na escolha propriamente. Puxa, para falar desses critérios, evidentemente que nesse passo levamos em conta, por exemplo, o custo-benefício de uma decisão. Puxa, no final das contas, é isso mesmo. Decidir envolve produzir bons argumentos, coisa que sempre fazemos, considerando os custos e benefícios dos mundos possíveis que poderemos ter. É assim mesmo. A nossa decisão nos levará a um cenário de escolha. Então, qual é o custo-benefício dessa escolha? Olha, mas antes de continuar com esse raciocínio, tem aqui um fato importante que deve ser dito. Estamos estabelecendo passos. E é claro, tais passos não são necessariamente executados em série. Estabelecemos 3 passos. Primeiro, escolha das premissas, escolha da implicação e uma reflexão sobre os critérios dessas escolhas. Olha, é claro que tais passos não são necessariamente executados nessa ordem, em série. Podem muito bem serem executados em paralelo. Isso é, o detalhamento do problema pode ser feito juntamente com a análise das possíveis soluções e também considerando os critérios de avaliação dos objetivos, os critérios das escolhas. Por fim, dado tudo isso, temos ainda o passo mais importante, a escolha. Escolha a melhor solução e implemente e fiscalize. Opa, o que eu estou falando? Dado todo aquele cenário e a escolha, e agora? Puxa, implemente e fiscalize. De nada adianta, meu amigo, decidir se não implementar. E de nada adianta implementar se não tomar o cuidado sobre os resultados. É assim mesmo. Dificilmente as coisas vão bem por si só. Por fim, terminando, algumas observações. Ao tomar uma decisão, você estará construindo uma corrente de elos. E observe o seguinte: essa corrente sempre rompe no elo mais fraco. É isso mesmo. Ao tomar uma decisão, pense nisso. Num contrato, por exemplo, que cláusula lhe é mais desfavorável? Isso significa que a sua decisão será tão boa quanto o elo mais fraco dessa corrente. Isso mesmo. Pergunte para você: ficarei vulnerável no possível mundo que terei à minha frente? Outra coisa, na tomada de decisão, tenha cuidado com as suas emoções. Isso mesmo, cuidado com as suas emoções. Por exemplo, na venda do seu carro, se você está irritado com ele, não venda. Espere passar a irritação. E não compre um carro se você estiver perdidamente apaixonado por ele. Vá para casa, durma uma semana, depois volte. Interessante, né? Pense também no seguinte:
Quando avaliar as premissas e posições do seu mundo, pergunte: a quem isso interessa? Podem existir vários interesses ocultos nas informações que seu mundo lhe disponibiliza. Cuidado! Você poderá estar tomando decisão a partir de algo que você nem conhece. De algo que está ali nas entrelinhas e que talvez você nem mesmo aceitaria. É assim mesmo. Às vezes o nosso mundo parece conspirar contra. Mas às vezes ele ajuda. Por exemplo, nunca deixe de avaliar suas crenças e as crenças do seu mundo. É assim mesmo. As experiências passadas podem ser generalizadas e nos ajudam a afastar premissas duvidosas e nos ajudam a tomar boas decisões. Olha, eu diria aquela frase famosa, né? A voz do povo é a voz de Deus. Opa, é a voz de Deus que é a voz do povo? Bom, sei lá. Eu sei que se muita gente está falando uma coisa, a gente tem que parar para pensar sobre isso. Outra coisa, tenha sempre em conta o perigo do auto-engano. Isso mesmo, presta atenção nisso. Auto-engano. Essa é a pior mentira, a mentira para si próprio. Parece que às vezes a gente fica cego. Parece que a gente fica tentando nos convencer de algo que lá no fundo a gente, poxa, todo mundo falando que não é razoável e a gente está tentando nos convencer de certa coisa. E aí, que critério que a gente segue? Olha, se a torcida do Cruzeiro está toda dizendo que você está errado, siga tal torcida. Bom, se você não for cruzeirense, siga a sua torcida. Ela também deve ser grande. Enfim, está todo mundo dizendo que não é razoável, pare e pense.